Um atleta está se preparando para correr uma maratona, cuja distância é de 40 quilômetros. Para chegar às condições físicas desejadas, ele fez um planejamento em que começará correndo 2,5 quilômetros no primeiro dia e incrementará 2,5 km a cada nova corrida, até ser capaz de correr os 40 quilômetros da maratona em uma única corrida. O que você precisa perceber até aqui, só na leitura, é que nós temos uma progressão aritmética, onde a cada dia eu tenho um novo termo, uma nova distância a ser percorrida. E essa distância, ela aumenta de 2,5 km em 2,5 km. Então, começa ali com 2 quilômetros, depois 5, né, que é mais 2,5 e por aí vai. Então, primeira coisa, enxergar que é uma progressão aritmética. O primeiro termo dessa progressão é 2,5, o último termo dela é 40 quilômetros. O que mais? No dia em que esse atleta atingir a corrida de 40 quilômetros, qual será a distância acumulada em todas as corridas que fez até este momento? Ou seja, todo dia ele vai ter andado um pouco, cada dia um pouco mais. Então, quando ele chegar ao dia onde ele conseguiu percorrer 40 quilômetros, ele vai criar a soma de todo o trajeto dos dias anteriores. Por exemplo, primeiro dia foi 2,5, segundo dia foi 5, então 2,5 mais 5, aí vai. Cada dia ele andou um pouco mais, então eu tenho que somar todos os termos ali. Para isso, eu tenho que usar a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Então, eu vou somar quanto ele andou, correu, cada dia ali, correu, né? Quanto ele correu cada dia ali nessa maratona, nesse treino preparatório para a maratona. O que acontece? Para fazer a soma dos termos, eu preciso de um elemento que eu não tenho aqui ainda. Que elemento é esse? A quantidade de termos. Quantos dias foram necessários para ele alcançar os 40 quilômetros? Então, se eu não tenho a quantidade de dias, eu preciso descobrir a quantidade de dias. Para isso, eu vou fazer um cálculo mais formal para aqueles que têm dificuldade com matemática. Depois vou dar uma dicasinha bem rápida que você vai resolver no estalar de dedos, beleza? Então vamos lá. Eu preciso descobrir quantos dias ele precisou para chegar à capacidade física de correr 40 quilômetros. Então o que eu vou fazer? Usar a fórmula do termo geral. Quanto ele andou no último dia vai ser igual quanto ele andou no primeiro dia, mais a quantidade de dias necessários menos 1, tudo isso multiplicado pela razão, ou seja, de quanto em quanto ele foi aumentando o percurso dele. Isso aqui a gente ensina lá no nosso curso de progressão aritmética, beleza? Então vamos lá. O último dia foi um percurso de 40 quilômetros, o primeiro dia 2,5 km. Quantos dias ele precisou para chegar até os 40 quilômetros a gente não sabe, então repete, vezes a razão. A cada dia ele anda 2,5 km a mais, então a razão é 2,5. Aqui nós temos uma adição e aqui uma multiplicação, então eu tenho que multiplicar esses dois termos aqui por 2,5. Então 40 igual a 2,5 mais n vezes 2,5, 2,5n. Menos com mais dá menos, 1 vezes 2,5 dá 2,5. Perceba que aqui eu tenho 2,5 menos 2,5. Então, 2,5 menos 2,5 dá 0. Sobra quem? O 40 do lado de cá e o 2,5n do lado de lá. Esse 2,5 ele está multiplicando o n. Ele vai passar dividindo 40. Então, o número de dias será 40 dividido por 2,5. Fração, quando tem vírgula, a gente multiplica por 10 em cima e por 10 embaixo. Fica 400 sobre 25, ok? Quanto que é 400 dividido por 25? 16. Então, ele precisou de 16 dias para ter condição de correr 40 quilômetros. Pronto. Eu falei que ia dar uma dica rápida. Qual é a dica rápida? Você teria que perceber o seguinte. O primeiro dia é 2,5 km. Então, é como se fosse no dia 0, ele não correu nada. No primeiro dia, ele correu 2,5. E foi aumentando de 2 em 2,5. Então, como o primeiro termo é igual à própria razão, que são os acréscimos, bastava ter dividido logo de cara. 40 dias dividido por acréscimos de 2,5. Então, você faria só essa parte aqui e acharia direto que são 16 dias de prática para ele chegar ao objetivo dele. Entendeu? Ah, professor, meio complicado. Tudo bem, se limite a isso aqui, usar a fórmula para descobrir
quantos dias foram necessários. Lá no nosso curso de progressão aritmética, a gente faz muitas questões desse tipo. É isso. Vamos continuar então? Já sei quantos dias são, então está na hora de fazer a soma dos termos. Então, a soma de todos esses dias que ele percorreu vai ser quem? O primeiro dia, o percurso do primeiro dia, mais o percurso do último dia, vezes a quantidade de dias percorridos treinando, dividido por 2, ok? O que eu tenho que enxergar? Que o 16 é par e o 2 é par. Então, eu posso dividir 16 por 2. Então, vou fazer essa divisão aqui. Olha só o que vai sobrar. Eu vou somar o 2,5 com 40, dá 42,5. Vou multiplicar por 8, que é o resultado de 16 dividido por 2. 42,5 vezes 5, 340. Então, ao longo desses 16 dias, ele percorreu 340 quilômetros, conforme a alternativa D.